Oi, minha gente, boa tarde. Eu tô aqui hoje, vou gravar mais um videozinho, mas diferente dos outros, viu? Eu quero contar que hoje eu fiz uma reunião com a minha família de novo, né? Eu tenho aquele filho alemãozão lá, que eu mostrei aquele dia, ele é marinheiro, embarcado lá no rebocador lá, ele para um mês fora e outro em casa. E aí a gente tem o costume que ele com a família, com a minha nora do coração e as minhas netas, vêm de 15 em 15 dias almoçar comigo, né? Mesmo quando ele não tá, a nora vem com as crianças. Aí amanhã era o dia dela vir, né? Mas como amanhã ela tem um compromisso lá com a doutora Anitta lá, essas coisas dela, e hoje ela veio almoçar comigo, né? Aí eu fiz um almoço, eu não mostrei o passo a passo, mas eu fiz lá umas coxas sobre coxa assada com batata no forno, ficou muito boa. Fiz uma costela sopada, mas primeiro eu fritei ela na panela, né, bem frita, depois botei na pressão, ficou muito boa. E uma farofinha de couve com bacon. E a gente já almoçou, ficou muito bom. Eu chamei as outras filhas, porque essa minha nora e filho moram longinho de mim, mas os outros filhos moram tudo ao redor da minha casa, né? Então, quando chego, eu faço uma comidinha, assim, no fim de semana, eu chamo quem quer, né? Quase todos vêm almoçar comigo, é muito bom, né? Maravilhoso, tá bom? E eu quero hoje, como eu prometi, começar a contar um pouco da minha vida passada, né? Só que no final da minha história tem coisas feias. Mas eu não tenho vergonha não de dizer que eu fiz burrada, que eu errei, que eu dei cabeçada e me ergui de novo, porque foi uma experiência de vida, né? E como eu já falei, a minha história, se eu for, quando eu contar tudo, você dava um livro, né? Se eu quisesse escrever, mas eu nunca escrevi, mas tá tudo gravado aqui, né? Então agora eu vou começar a contar um pouco pra gente rir, e um pouco pra chorar ou sentir coisa, né? Mas eu não tenho tristeza não, eu tenho orgulho na minha vida, que foi uma luta, eu fui uma guerreira, né? Hoje eu tô aqui bem velhinha, mas tô realizada, graças a Deus, né? A graça de Deus, né? Então, ó, que eu me lembro da minha vida, desde que eu tinha 5 anos, né? É que eu comecei a recordar as coisas. Aí eu já tinha mais 4 irmãos nessa época. Aí, nessa época, minha mãe contava o tempo que já tinha passado, de quando ela se casou, como é que a gente se viveu, se criou, né? Até ali, ela disse que morava numa casinha, mas era tudo lá no meio do mato, não tinha vizinho nem nada. Uma casinha, eu até cheguei a conhecer a tal casinha, né? Durou ali muitos anos. Que eles armaram emprestado e foram morar lá, né? O pai com a mãe, então eles não tinham nada, era que nem essas famílias lá do Nordeste, né? Que agora eu acompanho todos os vídeos do Chico Museu e choro junto, né? Me lembro do meu passado, da vida que muitas pessoas estão passando ainda hoje, né? Foi mais ou menos a minha vida parecida assim, né? A minha mãe dizia que naquela época meu pai ia para a roça e ela ficava, né? Eu tinha 2 anos e o meu irmão era mais pequeno e só se arrastava no chão. Aí a minha mãe ia lá para a roça levar a comida para o meu pai, meu meio-dia, né, de verão quente, subindo o morro, porque era só morro, né, morro de serra. E prendia eu na sala e o meu irmão na cozinha, porque ele não mexia nada, ele era pequenininho, né, porque ele disse que eu matava cavalo no meu irmão, judiava dele. Aí eu ficava ali gritando, olhando para o buraquinho na porta, né. Ela ia levar o almoço e voltava correndo, porque naquela época dava muito temporais, né? Muita trovoada. Porque quando ela chegava já estava o temporal se armando, sabe? Aí assim era a nossa vida. Aí quando eu lembro que eu tinha uns 5 anos, meu pai já tinha
feito uma casinha para nós. Aí ela disse que lá nessa casa que eles viviam, ela criou bastante galinha. Aí meu pai vendeu um monte de galinha para madeira para fazer uma casinha, veja como é que pode, né, naquela época. E fez uma casinha. Aí a casa eu lembro muito bem, né? Lembro que era 4x5. Era 4x5. Tinha um quartinho bem pequenininho, a salinha, né? Assoalhado, botou um assoalho de madeira. E a cozinha era os compridos assim, era de chão batido. Tá? Cheio de buraco. E no canto tinha um fogão a lenha assim, bem de 4 pés, né? Bem alto, que era pra gente não mexer de certo, né? E era o fogão que a mãe cozinhava, era ali, né? Fazia o fogo ali, fazia comida, porque a gente não sabia nada de fogão a gás, de luz elétrica, essas coisas, não tinha nada. Eu sei que a nossa água tinha uma vertente lá, ele fez um postinho com uma caixa de madeira dessas de verdura, né? Lá, e lá a gente tirava água para beber. E para lavar era muito longe. A minha mãe ia lá nas cachoeiras lavar roupa pra gente. E assim a gente se criou ali. Aí se criamos 5 filhos. Meu pai trabalhava na roça, só dava para comer, né? E depois, quando ele comprava lá um peixinho para comer, era 1 quilo. Aí era um pedacinho para cada um, né? Tinha que repartir, porque a vida era difícil. Porque era assim. Outras vezes a minha mãe ia lá, porque a horta tinha uma bem grande, uma horta enorme. Aí lá ele plantava cebola, plantava de tudo que era verdura. Tomate. Aí tinha uma aroeira assim no canto e tinha um pé de chuchu bem carregado. Então a minha mãe dizia que lá era o pé de carne. Aí eu pegava o chuchu daquele, sopava assim com cebolinha verde, né? E a gente comia com pirão d'água, essa era a comida da gente, né? Outra vez ela sopava o feijão cozido, ela temperava bem, a gente comia pirãozinho d'água com feijão por cima. E a gente se criou assim com muita saúde, né? Depois meu pai começou a vender, naquela época era quitanda, a gente dizia que era quitanda, mas era cereais, né, verduras. Começou a trazer de lá, do lugar que nós morávamos, lá daquele sertãozinho lá, que é no interior de Ribeirão Pequeno, município de Laguna. Aí, de lá meu pai trazia para o porto, que era bem longe, né, e trazia de canoa aqui para Laguna. Levava assim umas 2 horas, 2h30, 3 horas por aí, de canoa, para trazer essas verduras, né. E vendia ali no cais da Laguna, assim, no centro ali, vendia verdura. E assim ele começou a ganhar o dinheirinho dele, levar para casa. E essas verduras ele comprava dos outros, né? Comprava para revender. Abóbora, batata, então aquela salinha que nós tínhamos, era empilhado lá de um monte de abóbora, um monte de batata. É para isso que servia a salinha. E aí banana, ele madurava banana numas caixas, botava numas caixinhas, nessas caixinhas de verdura, e também trazia, tá? Mas ele trazia de carne de boi, porque a gente sempre teve um carrinho de boi. Isso ele toda a vida. Ele vendia os boi, comprava uns terneirinhos, né? E domava o carro, e era para carregar as coisas dele da roça, né? Sempre tinha. Então ele trazia todas essas verduras para lá, para baixo, para o porto, que era muito longe, para poder trazer para a Laguna tudo de carro de boi, né? Aí, eu até tenho um carro de boi ali meio parecido que eu ganhei esses dias da minha filha. Aí eu vou a hora mostrar para vocês, mas eu até vou pedir para o meu filho desenhar, porque aquele ali não é tão igual, sabe? Para mostrar para vocês como é que eram os carros, né? Na nossa vida. Aí depois minha mãe cismou de ali começar a lavar para fora. Aí vinha com meu pai de canoa para a Laguna, tinha que atravessar um mar enorme, pegava temporal de vela, canoa remo. E aí, até muitas vezes eu peguei esses temporais, né, quando eu vinha junto com meu pai atravessando o mar, né. Minha mãe vinha, toda semana levava
um monte de saco de roupa das mulheres ricas aqui da Laguna para lavar lá. Ela levava, lavava e trazia de volta. Aí começaram essa luta, né? Ele com as verduras, cereais e ela com a levação. E assim eles conseguiram fazer uma casinha melhor, mais embaixo, mais perto da civilização, né? Aí era a casinha de material lá, era mais perto da cachoeira para minha mãe, coitada. Lavar roupa, ela lavou isso muitos anos. Aí melhoraram um pouquinho de vida. Aí meu pai já comprou uma canoinha a motor, aí a coisa ficou mais folgadinha para nós aí. Nessa época eu já tinha 10 anos. Por isso eu me lembro bem, né? Lembro bem. Depois meu pai ficou meio doente, ficou doente meio da cabeça, não dormia mais, ficou mal, aí foi tudo para trás. Perdeu tudo, começou a vender, vendeu a casa, vendeu tudo, canoa, tudo que tinha, porque não conseguia mais trabalhar, ficou ruim, ficou doente. Aí nós começamos a passar trabalho de novo, começamos a morar na casa dos outros, né? Arrumava uma casa ali, a gente se mudava, arrumava outra casa lá, passava um tempo, a gente tinha que se mudar de novo. Comecemos nesta vida, sabe? Mas sempre trabalhando na roça, né? Sempre trabalhando. Aí a gente ia fazer farinha, a gente se mudava para os engenhos, engenho de farinha. Para você dar casa de farinha para nós era um engenho. Lá era tudo bem longe de casa, né? Lá no sertão, né? Todos os engenhos eram longe. Aí meu pai plantava as verduras, mandioca e as coisas, uma terra arrendada. Arrendava terra para plantar. Aí ele tinha que dar 1/3 do que ele plantava, das farinhas, né? Para o dono das terras. E aí a gente se mudava lá por engenho, para fazer essas farinhas, né? Aí me lembro muito. E a minha mãe fazia polvilho, né? Era tudo diferente que hoje vocês aí do Piauí fazem, porque eu acompanho todos os vídeos de vocês aí, né? Eu tenho uma folguinha, vou ali pro meu PC olhar o YouTube e vocês aí no YouTube. Aí eu acompanho tudo, né? Acompanho o Chico Museu lá, com a luta dele lá com as pessoas, né? Que é um trabalho muito bonito que ele faz. Ele diz que ele é uma ponte, mas eu acho que ele é um anjo enviado dos céus, tá? Enviado de Deus para ajudar a amenizar o sofrimento do povo, sabe? É muito lindo o trabalho dele. E eu choro junto, viu? E choro muito, porque me emociona. Muito lindo mesmo. Meus parabéns, Chico. Muito obrigado por tudo que tu está fazendo e que Deus te abençoe, tá? Te admiro demais, viu? E eu me identifico contigo. Eu gostaria de fazer isso, sabe, se eu pudesse. Mas, infelizmente, eu já estou velha, não posso fazer mais nada. Eu já lutei também um pouco pelo povo, depois eu conto, viu? Tá bom. Aí era assim, né, a nossa vida, viu? Aí a gente ia lá pro engenho, aí era tudo diferente de hoje, vocês aí do norte, porque era tudo manual, assim, ó. O forno de torrar farinha era redondo. E tinha lá dentro uma engenhoca, né? Tinha como é que eu vou dizer? Uma coisa que varia farinha para lá e para cá, assim. Para lá, para cá, assim, ó. Um pau lá, não sei, não é o nome daquilo. E a gente tocava, tinha um cabo que a gente tocava com o braço, para lá, para cá, para lá, para cá. Aquilo rodava dentro do forno e eu fazia isso depois, mais tarde, quando eu fiquei adulta, né? No final, eu era a forneadeira da farinha, a torradeira da farinha, né? Depois a gente puxava tudo aquilo, aquelas brasas do forno, que o nosso forno, a boca era para dentro do engenho, não era para fora. Aí ali a gente fazia as roscas, cozinhava rosca dentro do forno, bolo, tudo ali naquele forno que ficava bem quente, né? Para tomar café, né? No outro dia era maravilhoso fazer beiju, fazia tapioca, mas tapioca de polvilho que a gente fazia no lugar da massa, a gente peneirava polvilho e depois
botava açúcar por cima, assim ficava docinho, aquele de polvilho, era tapioca que a gente chamava, né? Fazia lá bem torradinho, era muito bom. E assim foi a nossa vida, né? Aí, mas isso eu já era adulta quando eu fazia essas coisas, aí eu já pulei, né? Aí no tempo que eu tinha uns 10 anos, aí aconteceu tudo isso. Meu pai ficou doente e aí as coisas foram tudo para trás. Aí foi indo. E eu fiquei mocinha, né? Quando eu comecei, eu tinha uns 14 para 15 anos, né? Comecei a namorar, né? Os gaviões começaram a rodear, né? Porque eu era uma menina bem bonitinha, né? Comecei a me perseguir. E naquele tempo a gente era muito ignorante. Era diferente de hoje, né? Era sem instrução. Lá do sítio, a gente só ia para a escola, sabe? Não conhecia nada da vida. E a gente só ia para a escola e para a igreja. Meu pai era muito rígido nesse ponto, né? Aí a gente ia para a igreja todo domingo, porque ela só tinha coisa na igreja nos domingos, ou senão um dia de semana, quando o padre podia ir lá rezar uma missa, né? Porque lá não tinha padre, ia de longe. E depois da missa do terço, dos domingos era terço. Aí a gente ia para a doutrina, fazer doutrina para a primeira comunhão, e não podia perder, meu pai exigia aquilo, né? E Deus ele não respeitasse, ele era brabo. Aí, tá. Assim eu me criei. Aí quando eu fiz 14 anos em diante, eu comecei a querer namorar pro baile, né? Comecei pro baile, namorar, e namorar escondido, né? Muito escondidinho, mas o namoro daquela época não era de hoje, né? Era só uma olhadinha de lá de longe. E era diferente, porque naquele tempo, Deus o livre, se o moço pegava na mão da moça, não podia de maneira nenhuma. No outro dia o falatório estava grande, né? Aí me apaixonei lá por um cara lá, um rapaz, que ele também era bonitinho, né? Aí, quando eu fiz 15 anos, eu acabei casando. Acabei me casando com ele. Aí foi um fracasso total meu casamento, tá? Porque ele não queria casar comigo. Ele gostava de mim, mas não queria casar forçado. Mas andou se bobeando, eu era bobinha e ele se aproveitou de mim, né? Depois não queria e a mãe dele forçou ele a casar comigo. Mas pra quê? Tá? Foi a minha tristeza, porque ele foi um marido muito ingrato que nunca quis assumir o meu casamento, nunca quis, sabe? Aí durou só 2 anos esse casamento, a trancos e barrancos, né? Porque ele me fazia muito sofrer. Não me judiava, mas ele não tinha juízo, ele não me dava bola, ele não me dava carinho, ele não me ligava, tratava eu que nem um bicho, né? A mesma coisa, assim, não me ligava. Também tudo ganhava, estava fora, meu pai que andava dando. Era uma tristeza, então eu tinha que... Meu pai que ajudava a criar meus filhos, né? Aí eu tive uma filha, tá? Quando a menina fez 1 ano e 4 meses, eu engravidei de novo. E quando eu estava com 2 meses de gravidez, a gente se separou. Não deu. 2 meses de gravidez. Minha filha tinha 1 ano. Não, minha filha tinha 8 meses. E eu engravidei. Aí, quando ela tinha 1 ano e 4 meses, a outra nasceu, né? Aí eu separei, fui para casa do meu pai, porque meu pai separou a gente. Ele levou eu para morar lá no meio do mato, lá bem longe. Não tinha vizinho nem nada, e deixava eu lá sozinha. E às vezes ficava 3 dias que não aparecia em casa. Aí meu pai ficou muito magoado, bravo. Aí brigou com ele e foi lá e me buscou para casa, tá? Aí eu cheguei em casa do meu pai, aí eu chorava muito, muito. De noite eles dormiam e eu sentada na cama chorava, olhando para os buracos. Eu gostava dele, né? A gente era boba, não entendia nada da vida, né? Aí, tá, eu fiquei, tive a minha filha sozinha,
tá? Foi muito sacrifício.